boa tarde. Eu sou Ana Adélia Giacomo, jornalista do site Única News, e hoje, dia 27 de janeiro, o nosso entrevistado ao vivo é o diretor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo. Bem-vindo, Mauro. A nossa entrevista ela é transmitida ao vivo pelo Face. O internauta que quiser participar, quiser enviar perguntas, ele pode usar o WhatsApp da redação, o número 99948-5616, 99948-5616, ou pode usar a própria plataforma do Facebook, onde ele pode postar ali suas dúvidas, né? O Mauro é diretor do TRE desde 1995, já passou 3 vezes pela corte e assumiu a função agora em 2019. O Mauro vem aqui hoje esclarecer para a gente algumas dúvidas em relação à eleição suplementar para o Senado. Como o pessoal já está sabendo, nós tivemos uma senadora cassada, a senadora juíza aposentada Selma Arruda, que teve seu diploma cassado e de toda a sua coligação também, por abuso de poder econômico e Caixa 2. Com isso, o tribunal já agendou para o dia 26 de abril a nova eleição suplementar. Essa é a primeira vez que Mato Grosso enfrenta uma nova eleição em menos de um ano basicamente, né, Mauro? Então, o tema traz muitas dúvidas, traz situações que a gente talvez não entenda, não saiba como lidar. Então, o Mauro hoje vai esclarecer alguns pontos para a gente, primeiramente falando sobre isso, né, desse ineditismo dessa nova eleição, né, Mauro? Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu que agradeço, né, a oportunidade, e realmente é um fato inédito no país, né, de 1988 para cá, da Constituição de 88 para cá, um fato inédito, né, nós tivemos uma pequena reforma no ano de 2015, né, porque até então somente existiam as eleições suplementares para cargos de prefeito, principalmente, prefeitos, governadores, mas no cargo executivo, né. E depois dessa reforma eleitoral, mudou-se uma palavrinha ali que considerou os cargos majoritários, né. Então daí porque a gente está vai fazer essa eleição suplementar agora para o Senado, né. Então houve uma decisão do TRE no ano passado, essa foi unânime a decisão. E no finalzinho do ano passado, né? No TRE foi por volta do mês de abril, né? Do TSE no finalzinho do ano, né? Foi confirmado. Veio confirmar a própria cassação, né? E muito se pergunta, né? Por que não pode fazer essa eleição, já que tem custos e tal? Junto com a outra eleição de outubro, agora que a gente vai ter, né? De prefeitos e vereadores, né? A gente está executando, na verdade, uma decisão, né? Existe o Código Eleitoral, existe uma lei, né, determinando que se faça uma eleição de imediata, né, nesses casos, e nessa situação agora do Tribunal Superior Eleitoral, ele nos deu 90 dias para que se realize essas eleições. Para que organizasse tudo. Exato. Então, essa decisão foi tomada no final do ano passado, né, por volta de dia 19 de dezembro, que foi publicada essa decisão. No tribunal, na primeira sessão agora, que se reuniu, né, numa sessão agora após o recesso, o tribunal definiu a data de dia 26 de abril, que dá exatamente esses 90 dias. Agora, em linhas gerais, Mauro, como que vai ser essa questão dos prazos, procedimentos para essa eleição que vai ser dia 26 de abril? O trabalho já começa a partir de agora, já começou, né, a partir do momento que foi aprovada a resolução, e a gente tem que levar uma coisa em consideração, que a gente está falando de Mato Grosso, né? Então nós temos aldeias indígenas, nós temos locais de muito difícil acesso, né? Então tem lugar que só entra barco, tem lugar que só vai por avião, tem lugar que é só helicóptero, né? Então são várias questões que influenciam nessa logística. A gente já pensou em talvez fazer no mês de março, mas mês de março ainda é um mês chuvoso, né? Principalmente no Pantanal, no período de chuva ainda. Então isso também foi levado em consideração. Então é no estado todo. São 148 municípios. São 148 municípios, são todas as urnas eletrônicas que têm que ser preparadas para isso, cerca de 8 mil urnas eletrônicas. 8 mil urnas. Né? Então existe o preparo dessas urnas, o transporte dessas urnas, são cerca de 35 mil mesários que a gente vai ter que convocar, treinar esse mesário, pagar a alimentação desse mesário, locação de veículos, aeronaves, enfim, é uma grande estrutura que só no dia da eleição movimenta cerca de 40 mil pessoas no estado.
Então, é a maior operação logística que a gente tem em Mato Grosso, é a realização de uma eleição. É um desafio por ser a primeira vez É também. um grande desafio, principalmente em decorrência do prazo. Né? Muito Isso, apertado. porque numa eleição normal, vamos dizer assim, uma eleição ordinária, a gente tem um ano para se planejar. Né? Fazer as licitações. Terão aí mais ou menos uns 4 meses, né? Menos de 4 meses. Né? Então, hoje mesmo já fizemos várias reuniões para definir algumas situações. Uma delas, a questão é bom alertar isso ao eleitor, que realmente é uma coisa que gera dúvida, a questão que a gente chama do fechamento do cadastro eleitoral. Né? Então, o eleitor que quiser votar para essa eleição suplementar, ele tem que fazer o alistamento, transferência, regularização do seu título até o dia 21 de fevereiro. 21 de fevereiro, ó, tá bem em cima, né? Exato. Né? Títulos que estiverem cancelados. Exatamente. Quem não votou na última eleição. E nós temos muitos títulos que foram cancelados. Né? Principalmente em Cuiabá e Várzea Grande. São os maiores colégios eleitorais também, né? São cerca de 190, 200 mil títulos que estão cancelados. Né? Então é um volume muito grande. Então a gente faz até um apelo para a população, para o eleitor, que se realmente quiser votar para essa eleição de senador, que providencie, que regularize tudo até o dia 21 de fevereiro. Essa questão dos partidos agora, os prazos para os partidos, como que ficou definida essa questão? Então nós temos, vamos pegar as datas principais, né? Então nós temos 21 de fevereiro, que é uma data para o eleitor. Sim. Que ele tem que comparecer ao cartório, se tiver irregular... Tem um limite, a partir de hoje, exato, já está funcionando, as portas estão abertas, né, para fazer isso. Basta levar um documento de identidade com fotografia e um comprovante de residência. Né? Basta isso, colher os digitais, em 10 minutos ele sai com a sua situação regularizada. Bom, então esse é o primeiro passo para o eleitor, 21 de fevereiro. As convenções partidárias, que é aquele prazo que os partidos têm para a escolha dos seus candidatos. Então nós temos o prazo de 10 de março a 12 de março, 3 dias apenas, dia 10, 11 e 12. Né? Então é um prazo bem visível. Explica para o pessoal o que é convenção partidária, em linhas gerais. A convenção partidária é uma coisa interna dos partidos políticos, onde ali todos os filiados, né, são chamados para uma reunião, né, daquele partido, e falam, olha, nós temos 3 nomes aqui, né, de pré-candidatos, qual deles que nós vamos lançar? Ou se não, exato, ou se não vamos lançar candidatos, de repente o partido, exato, né, então o partido faz uma deliberação, né, se lança candidato, se não lança, se apoia alguém, se não apoia, enfim. Então, nessa data do dia... de 10 a 12 de março. 10 a 12 de março, tecnicamente, onde os partidos devem levar para o tribunal os nomes que foram definidos pela legenda. De 10 a 12, essa coisa interna do partido, né, que faz essa reunião e escolhe os seus candidatos. Aí o partido político tem até o dia 17 de março para apresentar toda essa documentação de pedido de registro de candidatura para o TRE. Até dia 17. Até o dia 17 de março. Né? A partir do dia 18 de março, o que a gente chama, o que está permitido é aquela propaganda em geral. Então, se eu quiser fazer algum comício, se eu quiser fazer panfletagem na rua, carro de som, tudo isso, algum debate, enfim, tudo isso estará permitido a partir do dia 18 Vamos falar um pouquinho de propaganda. Propaganda eleitoral, rádio, TV, internet, propaganda de rua. Como que vai funcionar isso, o tempo que vai poder fazer? Então, a propaganda de rua, internet normal, é a partir do dia 18 de março. Certo. Né? Então, 17 de março é o registro de candidatura, dia 18 começa essa grande propaganda em geral. Agora, a propaganda em rádio e TV é um pouco diferenciada. Né? Então, ela começa dia 23 de março e vai até dia 23 de abril. Então, vão ser 30 dias corridos de propaganda eleitoral na TV e no rádio. Né? Com todas aquelas regras, né? De distribuição de tempo, em dias alternados. De acordo com a representatividade dos partidos. Exato.
né? Então, nós temos são uma série de datas no calendário, terminando, lógico, no dia 26 de abril, né, que é o dia da eleição, cai no domingo, né? E dia 21 de maio é o último dia para que o TRE diploma essa pessoa que vai ser eleita para o cargo de senador. A pessoa que for eleito, que for vencedor, ele vai até dia 20, você disse? Até a diplomação, até o dia 21 de maio. 21 de maio. Esse mandato vai até quando? O de senador, o mandato foi de 8 anos. Né? Então ele foi eleito, vamos contar, a eleição originária foi em 2018. Então ele iria até 2026, são 8 anos. Né? Então seria esse prazo aí de 8 anos. 2026, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre custos. Você falou uma logística absurda, muitas urnas, muitos locais, muitas pessoas envolvidas, pagamento de diária. Então fala assim 9 milhões, 13 milhões. Quanto vai custar para o tribunal e se a Justiça Eleitoral pensa em cobrar esse valor da senadora que foi cassada? Como nunca teve uma situação dessa, gera muito esse tipo de dúvida, né? São duas situações. Né? Nós temos uma estimativa de custos que envolvem, nós chamamos tecnicamente de custeio. Né? De custeio, o que é? Vamos dizer, os contratos, combustível, os transmissores de satélite. Toda a logística aqui. Toda a logística, alocação de veículos, enfim, toda essa logística. Só para a gente ter noção, só de alimentação de mesários, estima-se cerca de R$1,2 milhão. Né? São R$35 por mesário, mais aquele pessoal que colabora, dos locais de alimentação, motoristas, enfim, o lanche, o almoço. Isso é uma das despesas. Né? Então, tudo isso a gente chama de custeio que nós vai lembrar que o mesário não recebe, não recebe salário, ele recebe uma ajuda de custo para alimentação, já que ele vai estar trabalhando ali de forma gratuita. E além disso, cada dia trabalhado do mesário também, ele pode converter em 2 dias de folga. Né? Então, se eu trabalhei no domingo, durante o ano eu posso ter 2 folgas. Né? No trabalho que ele seja a questão legal, exatamente, tanto no serviço público como no serviço privado. Né? Mas então, assim, nós temos esse custeio, nós estimamos, né, que seja em torno de R$8,8 milhões. Né? Essa parte dos contratos, licitações e tudo mais. Agora, tem um outro custo que também não é barato, que é o custo de pessoal. Né? Então, a partir do mês de março, tanto o tribunal aqui em Cuiabá como todos os cartórios eleitorais do estado vão trabalhar sábado, domingo e feriado. Né? Então a gente não fecha mais as portas, né? Até porque os prazos são contínuos, eles não se interrompem, não se suspendem. Então se tiver que vencer um prazo sábado, nós vamos estar trabalhando sábado. Se tiver que vencer um prazo domingo, é uma força-tarefa, né? Exato. Né? Então somando tudo, a parte de custeio, de logística com a parte de pessoal, nós estimamos aproximadamente R$13 milhões. 13 milhões. Que dá em torno de R$6,40 por eleitor. Né? Se a gente fizer uma média, dá R$6,40. São quantos eleitores estimados? Hoje em Mato Grosso, você arredondando, a gente pode dizer em torno de 2.200.000 eleitores. Né? Em torno de 2 milhões. Isso incluindo os títulos que estão cancelados, né? Não, esse é o eleitor cadastrado mesmo. Então pode ser maior. Mas sempre tem o eleitor que transfere para outro estado, o eleitor que entra. Esse eleitorado ele sempre flutua, nos últimos 2 anos, ele tem flutuado entre 1.150.000 e 1.200.000. Seria 6 e quanto para cada pessoa? Aproximadamente R$6,40. Mas como que esse pagamento pode ser feito? No caso, pela senadora que foi cassada, existe esse respaldo? Então, tem se falado muito isso. Se falado muito, né? Tem se falado muito isso daí. Agora, existe a possibilidade sim, mas depende de uma ação da Advocacia Geral da União, que entra com uma ação de ressarcimento da União,
né, que a União, na verdade, que vai bancar esses custos. Né? Então, a Advocacia Geral da União, se entender que realmente deve entrar com esse tipo de ação, ela entra com essa ação Já aconteceu na isso? Justiça Federal, não é na Justiça Eleitoral. Sim. Aí um juiz federal que vai analisar se tem procedência ou não isso daí. Porque já teve outras eleições aí para prefeito, para vereador. Até hoje, né, eu particularmente desconheço. Então é muito... Exato, mas assim, é bom esclarecer isso, que não é a Justiça Eleitoral que vai julgar isso. Né? Então a AGU que entra com esse tipo de ação e é um juiz federal que vai julgar esse tipo de procedimento. Findando aí 20 em abril, aí em maio, já 21 de maio, já a diplomação. Existe alguma possibilidade de a eleição municipal, esse ano vai ter eleição para prefeito e para vereadores em todo o estado, em todo o Brasil. Existe possibilidade de ter algum choque nessas datas aí? Não, só de calendário, eleitoral. Outro, não. Né? Até porque, por exemplo, só para dar uma situação de registro de candidatura, por exemplo, né? Para a eleição de prefeitos e vereadores, esse registro de candidatura ele encerra no dia 15 de agosto. Então, todos esses prazos processuais são depois de junho. Junho, julho, agosto. Então, a mesma pessoa, ela pode concorrer ao cargo para senador e, caso não seja eleito, ele pode concorrer para prefeito? Pode. Lembrando, assim, que no caso de senador, existe uma diferença de idade, né? Então, na Constituição Federal, fala-se aí das condições de elegibilidade, né? Então, eu tenho que ser filiado ao partido político, ter meu domicílio eleitoral ali naquele estado, no caso que é senador, né? E também a idade, lógico, tem ficha limpa, né? Tem ficha limpa, não tem nenhuma ação de condenação transitada em julgado. E também a idade mínima, no caso do senador são 35 anos. Não pode ser mais novo do que isso. Tem que ser 35 anos. Se tiver 34 anos, não pode se candidatar. Exato. E para prefeito e para vereador muda, né? Para prefeito é 21 anos, né? Para prefeito e para vereador 18. Então tem essa diferença, né? Exato. Agora, pessoas que já estão em cargos eletivos para campanha, que foram eleitos em 2018, podem concorrer? Não seria como se eles elegessem para 2 cargos diferentes na mesma eleição? Não, podem concorrer, porque na verdade é uma nova eleição. Né? E isso a gente é frequente isso. Né? Quantas vezes a gente já viu aqui em Cuiabá, por exemplo, a pessoa que era prefeito e largou a prefeitura para ser candidato a governador. Né? Ou às vezes a pessoa é governador, sai de governador para disputar um outro cargo, Senado, ou que é deputado, sai para Senado. No caso do Senado, quem deixar um cargo, ele pode voltar se ele não for eleito. Se for um deputado federal, um vice-governador. Sim. Agora, aquelas pessoas que hoje ocupam cargos públicos, principalmente, e cargos eletivos, elas têm que se afastar. Quanto tempo? Então, aí que está, que são daquela questão dos prazos curtos, prazos exíguos, né? Lembrando lá atrás que as convenções são entre o dia 10 e 12 de março. A partir da escolha em convenção, essa pessoa tem que se afastar do cargo dela em 24 horas. 24 horas? 24 horas. Então, se hoje eu sou um secretário de Estado, por exemplo, e eu quiser concorrer para as eleições, assim que eu for escolhido na convenção do partido, em 24 horas depois eu tenho que me descompatibilizar. Né? E no caso, para quem tem cargo? Também, tem que se afastar. Mas aí é feito como? É só um afastamento? Geralmente é um ofício, protocolo, o seu pedido de afastamento, né? Enfim, se é servidor público. Se for titular, o suplente assume. Exato. No caso do vice-governador, que o Otaviano Pivetta declaradamente é pré-candidato, ele disse, no caso, o cargo fica em aberto. Fica vago, porque não existe suplente para vice, né? Uma outra dúvida, doutor. A Selma Arruda, a senadora que foi cassada, ela até agora não foi afastada de fato. O Senado ainda não a afastou oficialmente, apesar de ter sido
cassada em segunda instância, ela ainda continua senadora, né? Isso causa algum imbróglio jurídico? É possível que isso possa transformar em algum problema depois na sua avaliação? Realmente é uma situação anômala, né? Uma situação bem diferente mesmo. Agora, o que acontece, né? Voltando um pouquinho. A partir do momento que o TSE cassou efetivamente a senadora, ele fez duas determinações, né? Dois comunicados, vamos dizer. O primeiro comunicado foi ao TRE. Falou ao TRE, a partir de agora você vai ter que fazer novas eleições. Né? E o segundo comunicado foi ao Senado Federal. Né? Ela falou, olha, nós temos essa decisão, agora o Senado que adote as suas providências para afastar efetivamente a senadora. Só que, como essa decisão foi publicada dia 19 de dezembro, época do recesso, né? A partir do dia 20 entrou em recesso, e esse recesso, essas férias do Senado vai até o dia 31 de janeiro. Né? Então, a partir do dia 1º de fevereiro, que efetivamente o Senado vai tomar essa providência. É aquela velha ditado, né? Decisão judicial é para se cumprir. Então, realmente falta uma questão de formalidade, né? Da mesa diretora ali do Senado comunicar oficialmente a senadora, e a partir dali ela realmente perde. Vale lembrar, pessoal, que a senadora entrou com um pedido de liminar, está correndo no STF, se eu não me engano, e existe essa possibilidade mesmo, que remota, porque são duas instâncias, mas ela está tentando reverter essa cassação ainda, então é bem legal deixar isso bem claro, né? A juíza Selma, ela se aposentou do cargo e ela foi juíza eleitoral, já em 2 ocasiões, né? Para o TRE, existe algum posicionamento do próprio Pleno em relação a esses crimes eleitorais, que foi motivo da cassação, Caixa 2, abuso de poder econômico? Eu acho que, assim, só abrir um parênteses aqui, né, que não é, como poderia dizer, não é mérito nenhum, né, seja para o Tribunal Eleitoral, seja para o Tribunal Superior Eleitoral, seja para um juiz que julga um crime, né, não é mérito nenhum condenar uma pessoa. Nós condenamos, somos eficientes. Não, é nossa obrigação analisar os fatos e dar uma decisão. Né? E isso que fica de lição, pelo menos no nosso sentido, é que o tribunal ele não analisa a capa do processo. Né? Então, para fulano que foi magistrado, nós vamos ter uma postura. Esperava-se, né? Muitos falaram que isso vai existir um certo protecionismo. Exato. Por ela fazer parte do judiciário. Né? Para fulano que é advogado, né? Para fulano que já foi governador. Então, que sirva isso de lição também para nas próximas eleições. E foi bem rápido. Foi rápido. E até uma das coisas que a gente notou, né, dessa agilidade do processo foi a inovação do processo judicial eletrônico. Né, que é o processo, e a novidade. Exato, que o processo se torna bem mais ágil. Né? Então, antes eu tinha aquele processo físico, que um oficial de justiça tinha que sair, intimar uma pessoa, pegar aquele 5, 6 volumes de processo, ir atrás, e dava prazo para o advogado aqui, aí terminava, dava prazo para o promotor, enfim. E muitos advogados usando também de formas de desviar desses prazos e iam protelando. Né? E agora, com o processo judicial eletrônico, tudo é muito mais simples e mais rápido. Né? Então, às vezes, muitas pessoas perguntam por que esse caso foi rápido. Bom, pela própria modernidade do sistema. Exato. Né? E assim, e o que se espera, né, da justiça e de todos os órgãos no geral é que sejam ágeis, que sejam rápidos. Né? Porque a gente vê muito caso, uma situação de... a gente está vendo vários casos agora de aposentadoria, que está demorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou que um processo de condenação demorou 20 anos para sair uma sentença. Para uma sentença. Então, é um ideal que a justiça seja rápida. Então, todo mundo paga imposto, né? E a gente paga as contribuições exatamente esperando um serviço ágil do Estado. Né? Então, mas isso também foi uma novidade, que o processo judicial eletrônico ele se torna-se um processo bem mais ágil. A Selma, ela saiu da magistratura, saiu entre aspas, né? E imediatamente ela já entrou na política, né?
muitos falam que meio que sem experiência, outros falam que sim, ela tinha experiência, enfim. Durante o julgamento, o ministro Luiz Felipe Salomão ele fez uma observação interessante. Ele sugeriu uma quarentena a juízes, proibindo que eles se candidatassem por um período após a aposentadoria, né? O senhor concorda com essa ideia, com essa teoria? Sim, eu, assim, friamente analisando, eu concordo sim. Né? Eu concordo sim, eu acho que, queira ou não, né, o cidadão comum, numa situação dessa, vamos dizer assim, que ele acaba ficando um pouquinho para trás, né, nessa linha do processo. Né? Então, lógico, uma pessoa que tem ali toda a estrutura, o Estado a seu favor, né, todo o ambiente, todo um relacionamento, toda uma série de coisas que a gente sabe, é natural. Né? Essa pessoa é mais conhecida, né, até na mídia mais conhecida, e aquele cidadão que mora lá no bairro, que é um cidadão comum, que se pretende lançar pela primeira vez candidato. Acaba tendo o uso da máquina, é isso que o senhor quer dizer, né? Não, eu falo isso, mas força, assim, é a força do cargo. Força do cargo. Né? Um dia eu sou o diretor do TRE. Né? No outro dia. No outro dia eu sou candidato. Né? Queira ou não, né? Isso acaba você. Isso pode virar lei, será no momento, ou é um debate muito novo? É um debate novo. Né? Nós tivemos recentemente também a própria situação do Dr. Pedro Táxi. Né, que ele era procurador da República, né, primeiro se afastou, lançando-se candidato ao Senado, foi eleito senador do Senado, depois governador do Estado. Então, não é só a questão dos magistrados, né, mas também procuradores, membros do Ministério Público. Né, então, eu acho que é um momento bom de se discutir isso. Assim, realmente é válida a ideia. Eu acho que eu até assisti esse julgamento, realmente, o ministro, outros ministros fizeram comentários, realmente, eu acho que a gente deve se pensar nisso. Agora, tudo isso... Seria um prazo razoável quanto tempo na avaliação sua pessoal, por exemplo? De repente 6 meses. Pelo menos, né? Pelo menos depois de 6 meses. É como... existe uma quarentena pelo Estatuto do OAB, por exemplo, que aquele magistrado, o promotor, membro do Ministério Público, o advogado da União, enfim, defensor público, no momento que ele sai do seu cargo, ele tem uma quarentena, né, para pedir a sua carteira da OAB. Né? O próprio Estatuto da OAB já traça isso daí. Né? Então, eu acho válida a ideia. Né? Eu acho válida a ideia, sim. Agora, de qualquer forma, isso tem que ser através de lei. Né? É como a questão, por exemplo, pegando um gancho aqui, do voto facultativo. Né? Muito se fala que o Brasil é um dos únicos países que é obrigatório, que o voto é obrigatório, por que eu tenho que me alistar, fazer a biometria, comparecer? Enfim, isso é através de lei. Eu acho que nós ficamos um bom tempo, né, final da década de 60 até 1988, um país mais fechado, né, na época da ditadura e tal. E agora nós, a partir de 88 para cá, nossa democracia, a nova democracia é muito nova. Né? A gente pega outros países com tradição, nos Estados Unidos, enfim, tudo coisas de 100, 200, 300 anos de tradição. Né? Então, mas eu acho um momento importante, sim. Não tem que o voto facultativo aumente essa taxa Sim, de abstenção. De abstenção. Um dos... Inclusive, até essa era a próxima pergunta. O TRE pretende fazer alguma ação ou alguma campanha chamando o pessoal, conscientizando da importância do voto, porque existe esse temor de que haja uma alta taxa de abstenção, né? Exato. Na verdade, sim, uma das funções institucionais do TRE é exatamente essa. Então, nós temos um projeto que chama Eleitor do Futuro, que nós vamos, em várias escolas, principalmente de segundo grau, orientar o eleitor jovem. Né? A partir de 16 anos. A partir de 16 anos já pode votar. Né? Então, na verdade, é um trabalho de conscientização. Isso a gente já faz cerca de 10 anos, esse trabalho, né? Principalmente parcerias com o governo do Estado, com a Secretaria Estadual de Educação. E para essa campanha eleitoral, vai ser adotada alguma ação, marketing, alguma coisa? Não, nesse sentido não. A gente está mais em nível assim, de entrevistas mesmo. Né? A grande preocupação nossa
É lógico, a abstenção, quanto mais você tem um índice grande de abstenção, de certa forma acaba legitimando menos aquele processo. Acaba que passa a impressão com um recado também do Exato, eleitorado, o né? eleitorado a gente sabe, né? Acho que já está com uma certa cansado de eleição, mas isso não é um fenômeno no Brasil. Né? E esse cargo especial, pessoal, a senadora Selma, senadora Cassada Selma, ela teve uma votação muito expressiva, né? Foi a mais votada. Foi a mais votada. Mas isso é um fenômeno mundial, né? A gente acompanha, por exemplo... Se não me engano, foi mais de 500 mil votos. Quase 600 mil votos, né? Mas como eu estava falando, é um fenômeno mundial essa questão do jovem não ter tanto interesse mais pela política. E foi cassada. Então, isso deixa realmente esse sentimento de frustração no eleitor. Exato. Né? E eu estou lembrando aqui do Obama, por exemplo, né, o ex-presidente americano. Ele tem um instituto, né, várias pessoas sabem que ele tem um instituto que ele pega jovens do mundo inteiro, principalmente jovens carentes, para fazer uma formação política. Porque se todo mundo achar, não, a política é uma porcaria, a política não serve para nada, é só corrupção, sempre vai ficar na mão de quem é corrupto. Né? Então a gente precisa realmente de fomentar o debate democrático. Quanto mais jovens participarem, melhor. Vamos falar sobre um pouquinho, só para explicar para o pessoal que o Facebook é uma rede social e tem gente de toda idade, tem muita garotada também, né? Qual foi o motivo da cassação da Selma? Por que nós vamos ter uma segunda eleição? O que é Caixa 2 e o que é abuso de poder econômico em linhas gerais? Bem resumido. Bem resumido. Né? Assim, para você ser candidato, você tem que preencher uma série de requisitos e não pode haver arrecadação de campanha antes, né? Ou arrecadar recursos antes. Eu não posso gastar nada antes. De um determinado prazo. Exato, né? exato. Então ela angariou ela fez um empréstimo antes do tempo que era determinado pelo tribunal. Fez contratos com agências de publicidade. Como se ela tivesse queimado a largada. Exato, esse foi o bordão que se usou, né? Até nos julgamentos também foi usado isso. Na verdade, como se fosse uma corrida e ela queimou um pouquinho ali a saída. Ela começou a trabalhar a campanha antes do prazo eleitoral. Se fosse uma natação, um atletismo, uma corrida de carros, ela deu sinal ali, mas ela já tinha ultrapassado um pouquinho. Certo. Agora, esse processo de regularização de títulos e biometria, em que ponto nós estamos aí? Mato Grosso... Já chegou a todas as cidades, né? Hoje a biometria, nós temos, arredondando 2 milhões, 150, 180 mil eleitores. Desse montante, mais de 1 milhão e 800 já estão cadastrados. Então falta 300 e poucos mil eleitores para regularizar a situação da biometria. Né? Então hoje nós estamos com 84% do estado biometrizado. Mas o que nos preocupa um pouco é principalmente a questão de Cuiabá e Várzea Grande. Né? Nós tivemos a chamada revisão de eleitorado biométrica, onde foi obrigatório o comparecimento desse eleitor. Se ele não compareceu, o seu título é cancelado. Revisão para quem já tinha biometria? Exato. Né? Então, ela terminou em 2018, né? Em novembro de 2018, essa revisão. Então, todos os eleitores foram chamados a comparecer ao cartório eleitoral para comprovar a sua identidade e para comprovar o seu domicílio. Se você não compareceu naquele período, o seu título vai estar cancelado. Como o pessoal faz para saber? Eu estou com dúvida se meu título está cancelado. Porque a votação em outubro do ano passado, todo mundo votou. Exato. Pode ser que depois não compareceu e o título foi cancelado. Existe uma série de formas de cancelamento, mas as mais comuns são essas. Teve um chamamento da Justiça Eleitoral, que a gente chama de revisão de eleitorado. A pessoa não viu, não ficou sabendo. Exato, estava viajando, fora do país, enfim. Não compareceu, o seu título vai estar cancelado. E uma outra situação é se o eleitor não voltou ou não justificou por 3 vezes consecutivas. Então, nessa situação também o seu título está cancelado. Como ele pode consultar isso? Pode estar acessando o nosso site, né, www.tre.jus.br.
mt.jus.br. Traço não é underline, tá? Isso. Pessoal? mt.jus.br. Ali tem uma aba eleitor, ele pode ali com o seu nome, seu data de nascimento, ou o próprio número, se ele tiver o número do seu título, fazer a consulta ali e ver se o seu título está cancelado ou não. Se tiver o título cancelado, basta procurar o cartório eleitoral até o dia 21 de fevereiro para senador e até o dia 6 de maio para a eleição de prefeito e vereador. Agora, vamos só para finalizar, deixar claro para o pessoal o que acontece quando o título está cancelado. Sabemos que não pode trabalhar em órgão público nenhum. Se você fizer um concurso, por exemplo, você não toma posse até que seu título esteja regularizado. Quais outras penalidades aí que a Justiça Eleitoral acaba fazendo? Então, até é importante isso, porque às vezes a pessoa pensa, eu não voto mesmo, não tenho interesse na política, deixa eu cancelar meu título. Só como você disse, no dia a dia da sua cidadania, da sua atividade, né, ele vai sofrer várias consequências. Ele pode ser, não é automático, mas pode ser cancelado o seu CPF também. O cruzamento dos dados com a Receita Federal pode ser automático. Mas a questão, passaporte, por exemplo, ele não pode fazer. Não pode fazer. Porque ele queira assistir as Olimpíadas desse ano, né, lá em Tóquio e tal, assistir as Olimpíadas. Ele vai fazer o passaporte e não vai poder, se ele estiver com a sua situação regularizada. Né. Uma outra situação, passou em concurso público, ficou 2, 3 anos estudando, fazendo provas, né, viajando, pagando cursinho, comprando apostila. Exato. Aí chega na hora de tomar posse. Não vai poder tomar posse sem o seu título regularizado. Ou passou numa faculdade pública, uma universidade pública. No FMT, por exemplo. Exato. Não vai poder fazer sua matrícula. Né? Empréstimos bancários. Né? Se ele não tiver com sua situação regular. Mesmo bancos privados. É mais instituições financeiras públicas. Mas pode ser, dependendo da instituição bancária, pode ser que seja exigido também, principalmente no financiamento de casa própria, por exemplo. E aí vai ter que correr de última hora para tentar sanar. E lembrando desses prazos, nós temos 21 de fevereiro para a eleição do Senado e 6 de maio para as eleições de outubro, de prefeito e senador. Paga uma taxa, né? Não é você chegar lá só com o seu RG, depende da situação. Né? Depende da situação. Não é todo tipo de cancelamento que gera uma multa, né? Mas a multa também é baixa, né? É baixinha, ela gira em torno de R$ 3,51. Por eleição, né? Exato. Ainda é necessário aguardar, doutora, comprovante de votação, aquele papelzinho? Muita pessoa. Boa pergunta. Nós temos. Não é necessário. Né? Não é necessário. É lógico que se você quiser aguardar, sem problema nenhum. Mas hoje nós temos um aplicativo, principalmente para aquele eleitor que está mais habituado com tecnologia. Um app, né? Exato. O aplicativo que chama e-Título. E-Título. Então, com esse e-Título, é gratuito, ali você baixa. Se você tiver já feito a biometria, já vai ter sua foto, tudo certinho. É como se fosse um documento virtual. O seu título de eleitor virtual. Antigamente guardava 5 anos, né? Esse comprovantezinho que você recebe. Então hoje a gente tem esse e-título. Com isso aqui você no smartphone, você vota com esse título. Você nem precisa levar seu título em papel, né, no dia da votação. E ali tem a sua certificação também que você está regular perante a Justiça Eleitoral. E uma outra situação, no nosso site também ele pode, a qualquer momento, tirar uma certidão, dizendo que ele está aqui perante a Justiça Eleitoral. Então ele tem, além de ser, lógico, se ele quiser guardar o comprovante, né, sem problema nenhum, mas além disso nós temos o e-título e ele pode consultar no site e eventualmente pode, se ele não tiver computador em casa, ele pode ir até o cartório eleitoral e pedir uma certidão dizendo que ele está regular. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade de vir aqui no portal. Eu espero que o pessoal tenha sanado algumas dúvidas, né? E caso tenha mais dúvidas, podem postar nos comentários, a gente entra em contato com qualquer coisa com o tribunal e a gente responde no portal.
Boa tarde, muito bem-vindo, Boa tarde, muito obrigada e bom obrigado. trabalho para o senhor. Obrigado.